Nós poderíamos dizer nesta manhã, se não ser louvado o nome de Jesus Cristo. Você pode dizer isso comigo? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Parabéns ao Coral Celebrai pelos 20 anos. Parabéns ao envolvimento de todos os irmãos e irmãs que incansavelmente têm ensaiado, têm se dedicado para exaltar, para glorificar o nome de Jesus Cristo. E neste momento de adoração ao Senhor, de culto ao Senhor, nós temos um visitante ilustre nesta manhã que queremos conhecer e consagrar ao Senhor, Olavo Francisco Ribas Bittencourt. E nós temos a alegria de convidar os papais, o Renato e a Larissa, para trazer o Olavo aqui à frente, para que a gente possa assim consagrar ao Senhor. E quero convidar também os familiares, né? A vovó Helena, né? Todos os familiares, os vovós aqui presentes. Venham aqui à frente também, nós estamos com o palco hoje modificado, mas acredito que aqui, pode vir aqui, vocês terão condições de subir em segurança. Nós louvamos a Deus. E o texto que nós sempre utilizamos é o texto de Lucas, capítulo 2, verso 52, que é o texto que eu quero mais uma vez ler com a igreja, ou falarmos de cor. Sejam muito bem-vindos aqui, o pequeno Olavo, em nome de Jesus. Deus abençoe o Renato e a Larissa, né? E estou sendo surpreendido com mais uma boa notícia, né? O Olavo está sendo consagrado e está vindo mais um menino, né? Ela está grávida de mais um menino. Que Deus abençoe, levando a sério a palavra, né? Crescer e multiplicar e encher a terra. Parabéns, Deus abençoe vocês, né, minha querida? O texto de Lucas, capítulo 2, verso 52, diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. A minha oração e a oração da igreja é que o Olavo cresça de forma tríplice como Cristo cresceu. Em sabedoria, venha a ser um homem sábio. Que ele cresça em estatura, venha a ser um homem com muita saúde fisicamente, mas que acima de tudo, ele cresça em graça, em conhecimento de Deus. E cabe ao papai e à mamãe ensiná-lo no caminho que deve andar. Que Deus abençoe de uma forma especial e tremenda, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Poderia segurar o microfone para mim? Estenda sua mão direita, vamos orar. Pai, que alegria saber, ó Deus, que o Senhor tem nos dado sempre este privilégio de poder apresentar uma criança neste altar. Consagramos a Ti o Olavo, ó Deus, e peço em nome de Jesus que ele cresça como Cristo cresceu, em sabedoria, em estatura e em graça diante de Ti e diante dos homens. Que o Olavo, ó Deus, venha a ser este homem sábio, tomar decisões coerentes, pautadas na Tua santa palavra. Que ele possa, ó Deus, ter muita saúde, crescer fisicamente, se desenvolver com muita glória para o Teu nome ser honrado. Mas que, acima de tudo, Senhor, ele possa ser um espelho refletidor do Senhor. Ele possa crescer em espiritualidade, em graça, diante de Ti e diante dos homens. Eu faço esta oração, ó Deus, consagrando o Olavo no Teu altar. Peço a bênção do Senhor pela vida do papai, da mamãe, de cada familiar aqui presente. E oro, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, aquele que é a razão da nossa vida. Amém e amém. Eu acho que ele quer falar também, né? Gostou do microfone, né? Vai falar? Vai falar? Não, né? Parabéns. Obrigado. Pega ele aí um pouquinho. Como é bom, aqui ó. Ah, desculpa gente, certificado por gentileza, né? Larissa, aqui o certificado, né, para entregar para vocês. É uma forma de lembrar esse momento, né, da igreja, poder entregar esse certificado da apresentação do bebê, né?
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como é bom poder estar em família nessa igreja. Nós teremos no dia 23 agora de novembro a programação do Ministério de Família, e você precisa participar com a sua família. É consagrar ao Senhor a sua casa. E você tem até o dia 18 para procurar a irmã Ana Ricardo Gátera, a irmã Andréia e o André Fofano, e também o pastor Márcia Patrícia. Irmãos, R$35 é um investimento para você abençoar a sua família. E esse R$35 é contando com o almoço, porque nós estaremos no sítio, vamos ter comunhão, vamos ter uma palavra de Deus. As crianças de 5 a 12 anos pagam 25, de 0 a 4 não pagam, e pastor também não paga. Paga também, né? Mas eu sei que vai ser abençoado esse dia, então participe. Eu estava ouvindo o irmão Douglas falando aqui agora há pouco, a respeito do dia 30/11, e às vezes as pessoas não conseguem entender os recados. Mas dia 30/11 vamos ter evangelismo de novo. Não! O que nós vamos ter aqui no dia 30 é uma capacitação para evangelizar as pessoas, métodos de poder falar do amor de Cristo. Mas eu preciso de métodos, ó Deus. Claro que eu preciso. Você, nesse período da pós-modernidade, vai abordar alguém na rua, no trabalho, onde você viver, e você vai ter técnicas bem preparadas para abordar as pessoas, falar da graça e do amor de Jesus Cristo. É por isso que no dia 30 nós vamos ficar aqui de 8 da manhã às 5 da tarde para ter esse curso de capacitação, para poder ter uma ferramenta da evangelização. E isso é bom, não é bom? Porque nós vamos falar do amor de Cristo para as pessoas, para que as suas famílias se juntem à nossa família, para como um só corpo possamos adorar, exaltar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Legal? Equipe de missões, equipe de evangelismo, acredito que eu tenha dado o recado certo, né? Meus irmãos, abram suas Bíblias, por gentileza, no Salmo de número 73. Aqui está o Salmo do ministro de música, Asaf. Já que hoje estamos celebrando os 20 anos do Celebrai, nós encontramos então na palavra de Deus coisas muito fortes, pessoais, também espirituais, para o nosso coração. E como corista, todos os coristas, toda a igreja que adora ao Senhor, nós somos impactados pela palavra de Deus. E esse texto é um texto muito forte para possamos sair daqui convictos do que fazer para viver uma vida na presença de Deus como um adorador, como uma adoradora por excelência. Antes de lermos esse Salmo 73, eu quero perguntar aos irmãos, vocês entendem 3 atitudes que nós fazemos quando estamos na igreja? E você e eu fazemos sempre. Nós estamos aqui para cultuar a Deus, louvar a Deus e adorar a Deus. Sabe dizer a diferença dessas 3 atitudes nossas? Cultuar, louvar e adorar. Será que tudo é a mesma coisa ou cada palavra dessa é algo diferente? Diferente. Primeira pergunta, o que é culto? O que é culto? É chegar aqui, se prostrar diante de Deus? Isso não é culto. Culto, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, significa serviço. Então, quando você vem à igreja para cultuar, você vem para servir a Deus. No abrir de uma porta, no fechar de uma porta, ao ajudar a colocar um púlpito pesado desse no lugar, tudo isso aqui é culto. Colocar esse tablado para os coristas cantarem, preparar o som. Olha que coisa linda, gente, essas notas musicais. Parabéns, gente, que igreja criativa e trabalhadora. Gente, eu fico emocionado de ver um piano que foi montado aqui. É lindo demais isso, mas isso dá trabalho, isso é serviço. Isso aqui significa culto. Deu para entender? Louvor. O que significa louvor? Elogio, muito bem. É quando você está elogiando, quando alguém passa na faculdade e aí na defesa do seu TCC, você recebe lá um documento dizendo, você foi aprovado com louvor, ou seja, você está sendo elogiado. Quando eu e você chegamos aqui, nós estamos aqui para elogiar o Deus da nossa salvação. E agora, adoração. O que é adoração? É a palavra, tanto no hebraico quanto no grego, prostração. É eu reconhecer alguém superior a mim.
É eu estar me colocando completamente à disposição de dizer, tu és maior, tu és poderoso, tu és Senhor da minha vida. Então, quando eu e você chegamos aqui, nós cultuamos a Deus, louvamos a Deus e adoramos a Deus, porque Ele é e sempre será bendito para sempre. Meus irmãos, Asaf estava enfrentando momentos de dificuldades na sua vida espiritual e emocional, mesmo como ministro de música, mesmo como um adorador por excelência. Então, vejam comigo o Salmo 73, versículo 1. Ele começa dizendo o seguinte: verdadeiramente bom é Deus para com quem? Israel, para com os limpos de coração. Que coisa linda, de fato Deus é bom, não só para com Israel aqui, como ele foi, como ele tem sido, mas para com o seu Israel celestial, a sua igreja. Mas agora o verso 2 já começa a mostrar a crise de Asaf. Quanto a mim, meus pés quase resvalaram, pouco faltou para que os meus passos escorregassem, pois eu tinha inveja. De quem? Dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque eles não sofrem dores, são e robusto é o seu corpo, não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais homens. Pelo que a soberba lhes cinge o pescoço como um colar, a violência os cobre como um vestido. Aos olhos deles estão inchados de gordura, transbordam as fantasias do seu coração, motejam, não sei como está na sua versão, mas a expressão motejam no hebraico é falam palavrões, e falam maliciosamente, falam amargamente, falam arrogantemente da opressão. Verso 9, põe a sua boca contra quem? Contra os céus, e a sua língua percorre a terra, ou seja, são fofoqueiros. Verso 10, pelo que o povo volta para eles, e não acha neles o quê? Falta alguma. Que incrível! Eles fazem tudo isso e o povo ainda aplaude em pessoas assim. É o que Asaf está dizendo. Agora veja o verso 11. E ainda dizem, como sabe Deus? E por acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, sempre em segurança, e aumentam suas riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, porque todo dia tenho sido afligido, castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, também falarei assim, eis que me teria havido traiçoeiramente para com a geração dos teus filhos. Quando eu me esforçava para compreender isso, eu achei que era tarefa difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então percebi o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus, e então percebi o fim deles. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado pela tua palavra lida, e por aquilo que ainda iremos ler nesta manhã. Reconhecemos, Senhor, que a tua palavra lida e explicada é boca do Senhor falando aos nossos corações. Pai, é com temor e tremor que estamos diante de Ti para entender o Teu recado para a Tua igreja nesta manhã. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Cristo. Que o Senhor se agrade do culto que estamos prestando a Ti. Que o Senhor se agrade, ó Deus, do louvor que temos dado a Ti. Que o Senhor se agrade da nossa adoração a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos, aquele que é a razão da nossa vida. Amém. Meus irmãos, aqui está um salmo que era cantado no templo, mas somente os levitas podiam fazer. Quando se fala em levita, você entende o que significa levita? O que é levita? Uma vez eu perguntei isso numa classe em São Paulo, e a pessoa, sinceramente, falou, é aquela pessoa que senta no chão assim e começa a levitar? Eu falei assim, não, querida, não é esse levita, não tem nada a ver com levitar. Na verdade, o levita era aquele que cuidava da adoração.
aquele que cuidava de todo o louvor naquele templo, do templo de Israel. Mas o que me chama a atenção, Júlio, é que o levita naquela época, ele não só adorava a Deus no templo, tocava os instrumentos, mas eles eram responsáveis pela limpeza do templo. Os levitas iam, vamos dizer assim, nos dias de hoje, limpar o banheiro, lavar as escadas, limpar o templo. Imagine só, né? Todo líder de adoração tinha que passar por isso, tinha que limpar o templo, organizar tudo. E mais, na hora da guerra, quem eram os primeiros aí na frente do todo o exército armado? Os levitas, o ministério de louvor, os instrumentistas, tocando grande ao Senhor. Aí na hora que os guerreiros ouviam que a música tinha acabado, que o irmão Ricardo não tocava mais o violino, falei assim, esse era o último toque do violino, agora vamos guerrear. Ou seja, morreu todo mundo. Então quem morria primeiro? Você quer ser levita? Você está disposto a passar por isso? Porque a gente imagina o levita somente adorando ao Senhor. Mas meus irmãos, somente os levitas tinham o privilégio de cantar e falar da grandeza de Deus através de todo o povo, representando o povo em adoração. Então só eles poderiam cantar esse tipo de salmo. E esse salmo, ele reflete para mim e para você o estado emocional e espiritual de Asaf. Um homem que era consagrado a Deus, um homem que era adorador, mas estava abalado. Ele estava vivendo um momento difícil da sua vida, porque ele estava cheio de dúvidas. Ele estava agora vivendo um período de querer ter respostas da parte do Senhor. E ele era um homem chamado Asaf, líder da adoração no templo do Senhor. Era um músico que adorava a Deus. Era um homem que levava as pessoas a adorar a Deus. Mas agora ele está nesse salmo demonstrando que ele era ser humano, que ele tinha problemas também, que ele estava enfrentando questionamentos emocionais e espirituais. E ele não estava tendo força para prosseguir na sua vida, porque ele começou a entender uma coisa: Deus, eu estou fazendo o meu melhor para ti, estou adorando ao Senhor, eu estou conduzindo todo o povo a te adorar, mas eu não estou entendendo porque eu tenho que sofrer tanto, porque, ó Deus, eu tenho que passar por tantos problemas, enquanto eu vejo os ímpios, eles estão prosperando, os ímpios estão sempre se dando bem, mas os justos estão sofrendo. É por isso que nesta manhã eu quero pensar nesse momento de celebração dos 20 anos do Coral Celebrai, e para todos que envolvem de alguma maneira, direto ou indiretamente na adoração na igreja, por que muitas vezes nós ficamos desanimados, não continuamos mais a cantar, a nos envolver e a participar na adoração? Por que os problemas que vêm na nossa vida tem nos afastado desse privilégio de exaltar o nome do Senhor? Talvez você já tenha feito essa pergunta alguma vez. Quem sabe até várias vezes. Quem sabe ainda hoje você fez essa pergunta. E a pergunta que você tem feito a Deus é: Senhor, por que eu procuro fazer o que é certo e eu fico sofrendo? Por que, Deus, que as pessoas que fazem o mal, elas não estão recebendo o castigo do Senhor? Por que, Senhor, que aqueles que fazem o bem recebem o mal e os que fazem o mal recebem o bem? Esse era o questionamento de Asaf. Por que, Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, como foi João Batista, são presos e degolados? E homens perversos, ímpios como foi Herodes, estão no trono, estão governando, estão oprimindo o povo? Por que, Deus, um homem santo como o apóstolo Paulo foi preso várias vezes? E um homem como Nero, que se assentava naquele trono cheio de moralidade, ele tinha honra e as pessoas o aplaudiram? Por quê? Porque, Senhor, que aqueles que desprezam ao Senhor estão prosperando, estão desfrutando dos prazeres deste mundo, e aqueles que são fiéis a Ti, são piedosos a Ti, são obedientes a Ti, se privam de viver uma vida errada, se afastam do pecado, estão enfrentando tantas dificuldades na vida. Esse foi o questionamento de Asaf, que talvez seja o seu questionamento também. Por que eu me envolvo na igreja? Eu venho à casa de Deus, procuro ser um crente zeloso, e eu tenho que sofrer. Mas ao sair de casa, meu vizinho estava lá, aproveitando, lavando o seu carrão, com uma vida saudável, sem problemas, e com dinheiro no bolso, e eu aqui sofrendo. Você já teve algum momento que teve esse tipo de questionamento? Se você abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Jó, capítulo 21. Veja a partir do verso 7, que esse patriarca chamado Jó, ele passou por momentos de grande aflição, de grande angústia, sob a permissão de Deus.
E olha o que ele falou a respeito desse momento da vida que ele estava vivendo de aflição. E nós podemos entender que é a mesma palavra de Asaf. As falas de Jó são reproduzidas nas falas de Asaf. Jó, capítulo 21, verso 7. O que Jó estava dizendo? Por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se robustecem em poder. Seus filhos se estabelecem à vista deles, e os seus descendentes perante os seus olhos. As suas casas estão em paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, a sua vaca pare e não aborta. Eles fazem sair os seus pequeninos como um rebanho, e suas crianças andam saltitando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, regozijam-se ao som da flauta, ou seja, fazem festas, cantam, colocam músicas altas. E olha o verso 13 que Jó está dizendo: na prosperidade passam os seus dias, em um momento descem ao Sheol, ou seja, vão para a morte. E eles dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Ou seja, os ímpios zombam de Deus, os ímpios não querem saber de Deus. E olha a palavra que ele diz no verso 15: que é então um Todo-Poderoso, para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará se lhe fizermos orações. É claro que nós conhecemos logo à frente que Jó teve tudo isso diante de Deus, mas depois ele deixou claro: eu sou humano, eu estou falho, porque eu estou errando na minha fala. Jó foi compreendendo isso até o final do seu livro. Mas eu olho aqui a fala de Jó, a fala de Asaf. E eu não sei se você talvez já enfrentou esse tipo de crise emocional e espiritual. Crise que Jó enfrentou, que Asaf enfrentou, que muitos enfrentaram ou têm enfrentado. E talvez esta manhã, em que celebramos os 20 anos do Coral Celebrai, nós precisamos ter uma resposta da parte de Deus diante das intempéries da nossa vida. É por isso que eu quero conversar com os irmãos como continuar sendo adoradores diante das lutas desta vida. Como continuar sendo adoradores diante das lutas desta vida. Duas lições. A primeira delas: eu entendo aqui nesse texto que o verdadeiro adorador, a verdadeira adoradora, é aquele que é grato a Deus diante das lutas, porque ele aprende a olhar para aquilo que os ímpios são diante de Deus e não diante de si mesmo. Nós somos gratos a Deus quando nós entendemos qual é o fim daqueles que zombam de Deus. E temos que começar a olhar esses ímpios na perspectiva de Deus, não na perspectiva humana. E veja o que diz, queridos, do versículo 1 ao versículo 3. Eu entendo, meus irmãos, que toda vez que olhamos um ímpio por aquilo que ele tem, por aquilo que ele possui, e não por aquilo que ele é aos olhos de Deus, nós começamos a pisar em terreno escorregadio. Você começa a questionar por que eles fazem só o que é errado e tudo está bom para eles. Eu sou um adorador, eu busco servir a Deus e eu estou sempre sofrendo. Olha o que ele vai dizer no versículo 1. É verdade, Deus é bom para com Israel. Deus é bom para os limpos de coração. Mas quanto a mim, agora ele começa a falar do problema do seu coração. Os meus pés quase se resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Porque eu tinha o quê? Inveja dos soberbos. Eu, Asaf, ministro de adoração, tinha inveja da prosperidade dos ímpios. Eu não sei se você alguma vez questionou a Deus, dizer: Deus, eu sou um adorador. Deus, eu sou honesto. Deus, eu dou um duro no meu trabalho toda semana para o meu ganha-pão estar ali na mesa. Senhor, eu trabalho de sol a sol, eu levo a minha vida a sério, eu levo a minha vida cristã a sério, eu levo os meus ensaios a sério. Aliás, eu estou em todos os ensaios, eu não falto um. Mesmo doente eu costumo vir. Senhor, eu estou fazendo o melhor que eu posso, mas a sensação que eu tenho é que a minha vida está marcando passo, eu não saio do lugar, nada flui para mim. E de repente você começa a olhar para a janela, e aí você descobre que a vida do seu vizinho é melhor que a sua, e nada de mal acontece com ele. E aí você diz o seguinte: puxa vida, eu sou adorador há 20 anos nesse coro Celebrai. Eu sei que eu vou cantar no céu um dia, mas eu acho que eu podia já de uma vez para lá. Porque eu não aguento mais esse negócio, porque a minha vida só está enrolada, a minha vida só anda para trás, nada está fluindo para mim. É nesse momento, meus queridos, que começa essa ponta da inveja saindo do coração. Porque é assim que se começa a ter ciúmes da vida do ímpio.
E aí vem os questionamentos. Será que vale a pena ser crente? Será que vale a pena estar na igreja? Será que realmente vale a pena eu fazer tudo isso para adorar a Deus, para continuar sofrendo como eu estou sofrendo? Porque para mim, há o rigor da lei, para os ímpios, aos favores da vida. Para mim, só vejo trabalho, para os ímpios eu só vejo recompensa. Eu me desdobro para pagar as contas todos os dias, manter meus filhos na escola, mas o ímpio está lá, curtindo a vida, tem dinheiro sobrando para colocar nas melhores escolas. É por isso que Asaf falou, eu estou sentindo que eu estou escorregando. Eu estou começando a enfraquecer na fé. Eu não estou conseguindo permanecer firme como um verdadeiro adorador. Irmãos, sempre que eu e você fizermos essa avaliação superficial e começarmos a examinar as pessoas por aquilo que elas possuem, e não entender quem elas são diante de Deus, nós seremos levados a invejar o ímpio, sim. E esse é um grande erro da nossa parte, porque nós começamos a nos sentir injustiçados. Nós começamos a achar que Deus não está sendo justo com a gente. Queridos, preste atenção nesse texto. O salmista aqui não era uma qualquer pessoa, era líder da adoração. Ele não era uma pessoa que ia esporadicamente à igreja, ele estava sempre no templo. E ele estava se sentindo assim, diante de Deus, porque ele ficou olhando para a vida dos ímpios. É por isso que ele falou no versículo 3, eu tinha inveja dos soberbos. A minha oração é que Deus nos livre desse sentimento em nossas vidas, que a gente possa olhar para Deus, o autor e consumador da nossa fé, na pessoa de Jesus Cristo. Que a gente possa entender que Jesus mesmo nos ensinou isso. No mundo tereis, mas tende eu. Então isso nos importa. Eu e você em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Temos que parar de ficar olhando para aqueles outros que estão ali, aprontando de tudo na vida e aparentemente tendo uma vida boa. E olha o que ele diz lá no verso 12, leiam comigo. Eis que esses são ímpios, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Na verdade, Deus, é em vão que eu tenho purificado o meu coração. Olha o que Asaf está dizendo, Senhor, esses homens vão dormir rico e acordam mais rico ainda. Eu durmo pobre e acordo mais pobre ainda. Não entendo isso não, Senhor. Eu estou achando que é em vão me santificar. É em vão buscar uma vida consagrada a Ti. Lavar as minhas mãos na inocência. Irmãos, o salmista estava dizendo que o ímpio não precisava nem tomar remédio para dormir. Já dormia tranquilamente e já acordava vendo as suas riquezas só aumentando. Este era o sentimento do coração de Asaf. Mas aí em contrapartida, olha o que ele vai falar dele. Verso 14, leiam comigo. Todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Sabe o que ele está dizendo? Deus, euzinho, ministro de adoração, servo do Senhor, que leva o povo a te adorar, quando eu acordo, já tem problema para resolver. Eu nem chego a tomar o café da manhã e eu estou cheio de problemas para resolver. Você já passou por isso? De você acordar já meio assustado, alguém me ligou? Alguém já está me cobrando o aluguel? Será que eu paguei a conta de luz? O barulho é do caminhão que vai cortar minha luz? É uma vida de terror, não é mesmo? O adorador Asaf estava dizendo o seguinte, olha, o ímpio está acordando melhor no dia seguinte do que no dia anterior. Todo dia ele acorda mais rico e mais feliz. E isso na perspectiva de Asaf, porque ele achava isso. O salmista estava dizendo o seguinte, olha, eu não estou sendo afligido de uma vez em quando, não. Deus, eu estou sendo afligido diariamente, todos os dias. Toda manhã, não tem pausa não, Senhor, não tem folga não, eu não tenho férias para os meus problemas, eu não tenho descanso, Senhor, eu me sinto no moinho do Senhor, eu estou sentindo que eu estou esmagado pelos problemas dessa vida, pelas perdas dessa vida. Irmãos, o salmista estava tendo a certeza de que o ímpio estava vivendo bem, com riqueza, mas para ele só tinha um chicote. Para ele, o ímpio vivia no conforto e ele no castigo. E nesse momento, Asaf entrou em crise. Quem não entraria em crise? Quando ele olha a qualidade da vida do ímpio, e quando ele viu a dureza que ele vivia, ele não se conformou com aquilo. E ele começou a falar, Deus, o ímpio é carnal, e está se dando bem. Em contrapartida, eu sou espiritual, eu te adoro, eu vou à igreja, eu dou o dízimo ao Senhor, e porque eu tenho que passar por essas lutas, porque, Senhor, a minha esposa tem que ficar doente, porque, Senhor, eu tenho que ficar doente, porque eu perdi quem eu amava. Ou seja, são questionamentos levantados diante de Deus. E aí olha a descrição que ele faz do ímpio, verso 6. Porque a soberba
cinge o pescoço como um colar. Essa é uma expressão de soberba como colar, como alguém arrogante. Você conhece gente assim? Sempre está falando com arrogância, sempre se acha melhor do que o outro. É no seu serviço que a pessoa fala e te olha com ar de superioridade. Ou seja, parece que ele está com um colar enorme dizendo o seguinte: eu sou melhor que você. É isso que ele estava dizendo aqui. E ele ainda diz mais, não é só arrogante e prepotente, mas o ímpio também tem violência, como se fosse um vestido. Ou seja, além de se sentir dono da razão, o ímpio, ele está sempre pronto a dar o troco, a fazer violência, a bater em alguém. Meus irmãos, qualquer coisa que se fala com o ímpio, ele está pronto para partir para cima. Eu me lembro quando éramos crianças em Nova Friburgo, e meu irmão estava comigo lá no colégio Demerval Barbosa Moreira, e eu já contei isso aqui numa quarta-feira. E um garoto então chegou para o meu irmão, que ele estava falando de Jesus, e ele chegou assim: então quer dizer que Jesus é o Senhor da sua vida, meu irmão? Graças a Deus. Ele falou assim: então o que Jesus manda fazer pelo que eu vou fazer com você? Pá! Meu irmão ficou com aquele rosto vermelho com as marcas das mãos daquele menino. Eu vi que ele ficou respirando, e todo mundo rindo. Os garotos: aí, o que Jesus, que você crê, olha como ele conhecia a Bíblia, né? Mandou você fazer. Jesus mandou eu dar a outra face, então não é por isso, toma, pá! Quando ele bateu na outra face, meu irmão falou: mas Jesus não deu a terceira opção, e pum, partiu para cima. Ele falou que tinha que dar uma face, deu a outra, mas a terceira ele não falou, né? E aí partiu para cima e começou a briga, a garotada gosta, né? Briga, 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 briga. E eu ali assim: meu Deus, e agora? O que eu faço para ajudar meu irmão, né? O ímpio está sempre pronto para brigar, para arrumar confusão. Esses dias eu estava aqui no trânsito da cidade, e de repente eu vi um motociclista passando, de repente ele vira um motoqueiro, porque ele começou a xingar a pessoa lá da frente, querer brigar com o outro. Então ele deixou de ser motociclista para virar motoqueiro. As pessoas estão sempre prontas a arrumar confusão. E aí, Asaf está dizendo: Senhor, tem mais. Olha o verso 7. Os olhos deles estão inchados de gordura. Quando você lê esse texto, você imagina uma pessoa com o olho cheio de gordura, né? Que coisa melequenta, esquisita, né? Aperta, sabe aquela gordura escorrendo, né? Na verdade, essa expressão, para o contexto do Oriente Médio, era pessoas que tinham os olhos sempre prontos para a imoralidade sexual. Pessoas que sempre olhavam para as pessoas, para as mulheres, e já desejavam algo ruim. Por isso que ele termina dizendo o que no verso 7? Transbordam as fantasias do seu coração, ou da sua mente. Vocês têm essa versão assim também no verso 7? Transbordam as fantasias do seu coração. Ou seja, o ímpio, além de ser arrogante, prepotente, violento, ele só tem olhar de imoralidade, mexe com a mulher dos outros. E olha o que ele diz no verso 8. Além disso, Senhor, eles motejam, ou seja, falam palavrões, falam maliciosamente, arrogantemente, da opressão. Põe a sua boca contra os céus, ou seja, eles também são blasfemos, criticam, zombam do Senhor. E a língua percorre pela terra, são fofoqueiros. Ou seja, blasfemam, zombam das coisas espirituais, falam mal pelas costas das pessoas. Aí eu pergunto a você quando vê uma pessoa assim, você quer ter amizade com essa pessoa? Não, normalmente não. Mas é aí, irmãos, que a gente acha estranho o que ele vai dizer aqui. Olha o verso 10. A gente se surpreende com a fala de Asaf porque é verdadeira. Por causa do dinheiro dos ímpios, mesmo fazendo tudo isso, o que o povo faz com eles? Bajulam. Mesmo eles sendo imorais, bajulam. Olha o verso 10. Pelo que o povo volta contra eles ou para eles? Para eles. E não acha neles o quê? Falta alguma. Ou seja, todo mundo está lá aplaudindo eles, fazendo tudo isso de errado. E eles estão se dando bem, Senhor, e eu aqui me dando mal. Esse é o sentimento do coração de Asaf. Isso não é incrível? É por isso que Asaf estava indignado. Você não fica indignado quando você vê corrupção no governo e você não tem nada para fazer, não consegue fazer nada. Você não fica indignado quando você vê uma pessoa sendo alvejada na rua sem ter culpa de nada, junta 4 e 5 em cima daquela pessoa para bater. Você não fica indignado. E agora, olha o verso 13. Ele começa a falar: Senhor, eu estou em crise, porque na verdade em vão tenho purificado meu coração. E eu tenho lavado as minhas mãos na inocência, tudo em vão. Ou seja, eu tenho sido um homem correto, em vão. Irmãos, ele estava aqui em crise, porque ele estava entendendo, quanto mais ele buscava a Deus, quanto mais ele se consagrava a Deus, mais ele sofria, mais ele via suas famílias sofrer.
Ele viu o ímpio se dando bem e ele sofrendo. E na verdade, nós temos que ser sinceros. Quantas vezes nós também não fazemos isso? Pessoas que agora, pastor, estão agora lá na praia, no maior iate, lá curtindo a vida, que eu trabalhei para ajudar e ele ter aquele dinheiro como funcionário dele. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, não podemos entrar nesse caminho de comparações com o ímpio. Sabe por quê? Porque esse caminho de comparações nos levará à frieza espiritual. Por isso que Asaf, ele abre o coração para Deus e fala: Senhor, eu quero ter um papo reto contigo, eu quero falar a verdade. Olha o verso 16. Quando eu tentei me esforçar para entender por que um ímpio está bem e eu estou sofrendo, é difícil para eu compreender. Senhor, para minha mente isso é uma tarefa impossível. Irmãos, Asaf estava aqui tentando dar o primeiro passo para sair desse casulo chamado eu. Eu sofro, só eu que passo dificuldades. Sabe o que eu aprendo com Asaf? Que se ficarmos só olhando o nosso umbigo, se ficarmos só olhando para nós mesmos, se acharmos que somos vítimas, somos injustiçados, se acharmos que Deus não está sendo tão bom para conosco, que Deus não está sendo justo para conosco, eu e você vamos nutrir a autopiedade, nós vamos começar a ter autocomiseração, começar a bater nas próprias coisas, dizer: olha só como eu sofro, eu mereço sofrer. Você vai começar a ter autocompaixão, e isso te levará ao egocentrismo e à ingratidão. Meus irmãos, Asaf estava com o coração cheio de egoísmo emocional. Asaf estava achando que ele era alguma coisa por ser um adorador. Ele começou a querer viver a mesma vida dos ímpios, e é perceptível isso no verso 16. Ele estava confuso, porque ele entendeu que era tarefa difícil para compreender a prosperidade do ímpio. E foi então que ele chegou à conclusão: eu não tenho capacidade por mim mesmo de sair dessa situação. Lá no fundo da alma ele estava arrasado. Ele não estava entendendo por que tantas provações. Ele não estava entendendo por que tinha que passar tudo aquilo na sua família. Mas o ímpio se dando bem e prosperando. E eu fico olhando para esse texto e fico pensando que às vezes nós agimos como Asaf. E Deus nos permite passar pelas lutas para entrarmos num processo de amadurecimento espiritual e emocional. E Asaf, ele só conseguiu vencer essas crises quando ele tomou a atitude mais importante da vida dele. É por isso, meus irmãos, que neste primeiro momento, Asaf precisou compreender que ele tinha que olhar os ímpios com as perspectivas de Deus, porque diante de Deus, os ímpios não são nada, são pó. Todos que zombam de Deus vão pagar o preço um dia. Ele estava aprendendo isso. Mas aí vem a segunda e última lição. Asaf compreendeu que este processo de cura e de respostas só iria fazê-lo um verdadeiro adorador, grato diante de Deus, quando ele entrasse na casa de Deus e tivesse um verdadeiro encontro com Deus daquela casa e compreendesse a fragilidade humana. Irmãos, estar na casa de Deus é a coisa mais importante na vida do cristão, porque aqui dentro nós somos revigorados. Aqui dentro nós somos transformados, aqui dentro nós estamos vivendo em comunhão, aqui dentro o Senhor fala conosco, aqui dentro somos exortados na palavra, e Asaf precisou entender isso. Isso era sabedoria, era olhar para a vida com os olhos de Deus, era ver tudo lá fora sobre o prisma de Deus e entender: eu só consigo entender isso se eu estiver na casa de Deus. Então estar na casa de Deus, adorar a Deus é a coisa mais importante. Sabe por quê? Porque é o que nós faremos por toda a eternidade. Lá no céu não vai ter pastor para pregar a palavra. Lá no céu não vai ter departamentos, classes de EBD, professores de EBD. Lá no céu todos nós seremos adoradores por excelência, por toda a eternidade. O que eu e você faremos para sempre no céu é adorar, glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Isso não é glorioso? Aliás, eu perguntei para uma pessoa recentemente qual é a finalidade da igreja. Pastor, a igreja tem por finalidade de fazer evangelismo. A igreja tem que fazer ação social, essa é a finalidade da igreja. Não, pastor, a igreja precisa estar mais ativa na política da cidade. E eu disse para aquela pessoa: você está enganado. A finalidade da igreja não é nada disso. Você pode dizer que isso são missões. A igreja tem uma missão. Ela pode fazer isso, fazer aquilo, ajudar o pobre, trabalhar, evangelizar. Muitas coisas, isso faz parte da missão. Mas a finalidade mostra que a igreja existe para um fim. Qual é o fim? Adorar, exaltar,
Glorificar o nome de Jesus. Por que o departamento de evangelismo quer fazer um curso de capacitação com os irmãos? Para que a gente vá lá fora, fale do amor de Jesus, com sabedoria, com uma técnica inovadora, usando a palavra de Deus que é insubstituível, e aquela pessoa crê em Jesus, entra na igreja para fazer o quê? Adorar, exaltar e glorificar o nome de Jesus. Por que fazemos discipulado? Para que aquelas pessoas conheçam a Jesus, venham para a igreja para quê? Adorar, glorificar e exaltar o nome de Jesus. Ou seja, a finalidade da igreja é adorar, exaltar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Agora então, Asaf diz no verso 17, vamos ler? Até que, esse até que tem a mesma ideia no texto original como, ainda bem que eu fiz isso. E o que ele fez que foi o resultado para a sua cura? Entrei em depressão. Entrei no meu quarto e comecei a chorar. O que ele fez? Entrei no santuário de Deus, no templo do Senhor. E foi então que percebi o fim deles. Meus irmãos, sabe quando Asaf começou a olhar com os olhos de Deus? Quando ele deixou de ser juiz e passou a ser verdadeiro adorador. Como falta isso para nós? Nós precisamos ser mais adoradores do que juiz das outras pessoas. Porque enquanto ele pensava no seu coração que Deus poderia estar sendo injusto, ele estava dizendo para ele mesmo, ser crente não vale a pena. Ele continuava como um escravo dos seus próprios teatros emocionais e espirituais. Mas quando ele decidiu voltar para a casa de Deus, aquilo que ele sempre fazia, mas o coração não estava ali, ele fazia por mero teatro. Ele entendeu que ele era adorador só para cantar de boca para fora, ele não adorava a Deus por quem Deus era. E na verdade ele falou, agora sim, quando eu entrei na casa de Deus, eu estou voltando a buscar a Deus, eu estou adorando a Deus com sinceridade. Foi aí que ele recebeu de Deus o melhor presente que uma pessoa em crise poderia receber, ter compreensão da vida e ter respostas para a vida. Porque foi então que ele parou de ver as intempéries da vida com seus próprios olhos. Ele começou a enxergar a sua pequenez diante de um Deus tão grandioso. Sabe, queridos, nessa manhã, nós poderíamos estar em casa agora. Nós poderíamos estar tirando um soninho gostoso na outra EBD. É bom dormir. Poderíamos ou não poderíamos? Poderíamos estar vendo um bom programa de televisão, poderíamos talvez estar assistindo um filme, ou quem sabe, poderíamos ter ido com alguns amigos para um sítio para passear e nos divertir. Que mal tem nisso? Nenhum. Mas justamente na hora de adorar ao Senhor, a gente poderia ter feito isso, mas alguma coisa aconteceu com você e comigo, porque nós estamos aqui. Sabe por que nós estamos aqui? Porque o Espírito Santo de Deus nos conduziu até o melhor lugar do mundo, porque aqui nós estamos reunidos, não perante um pastor, mas perante Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Ele está na igreja, Ele está aqui. É a presença de Deus que enche a nossa vida de alegria. É a presença de Jesus em nós, não só dentro desse templo, mas em nós, que nos traz revigoramento e nos traz resposta. Porque quando entramos na presença de Deus, a gente recebe de Deus a revelação pela sua santa palavra. Naquele momento em que você estava precisando e Deus está falando com você, lá naquele sítio você não ia ouvir isso, lá na outra EBD você não iria ouvir isso, ver um bom filme, você não iria ouvir isso. Mas aqui Deus está falando com você e comigo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Sabe o que Deus está falando? Aquilo que acabamos de cantar. Ele está aqui neste lugar e todos clamam junto com os anjos: Santo é o Senhor. Toda essa igreja está cheia da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. É aqui que nós olhamos a nossa pequenez. O ímpio tem dinheiro? Paciência, né? Eu posso não ter, mas eu sou feliz, com dinheiro ou sem dinheiro, porque a minha alegria está em Jesus Cristo. Eu entendo que Deus está com a sua mão forte me colocando de pé para o louvor e glória dEle. Irmãos, quando este homem quebrado, arrebentado, cheio de questionamentos, entrou na casa de Deus, os seus olhos abriram, o seu coração ficou sedento por Deus. Ele viu que aquilo que ele estava dizendo era problema do seu coração, que estava em grande pecado. Quando nós entramos na presença de Deus,
Deus cura as nossas dores, Deus trata dos nossos traumas, Deus responde os nossos questionamentos, Deus vai tratando daquilo que nós precisamos melhorar, Deus faz aquilo que em lugar algum eu e você poderíamos receber, mudar a história da nossa vida para sempre. Eu creio nisso, eu sinto isso e eu tenho visto isso. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que quando saímos de nossas casas e entramos na casa de Deus, descobrimos também que existem pessoas aqui dentro que têm sofrido muito mais do que a gente. E mesmo com todo o sofrimento, continuam firmes na fé em Jesus Cristo. E isso nos deixa envergonhados, porque a gente imagina que só a gente que estava sofrendo, que só a gente estava passando a pior fase da vida. E aí a gente vê como pode essa irmã estar sofrendo tanto, passou tantas perdas, tantos problemas e está ali firme. É porque ela está na casa de Deus, adorando o Deus desta casa. Ela não está só de corpo presente, mas ela está de alma derramada no altar do Senhor. Meus irmãos, quando entramos na casa de Deus, somos impactados pela ação do Espírito Santo de Deus, para que a gente tenha uma nova visão de reino, uma nova visão de mundo, para que a gente entenda que neste mundo nós não vamos levar nada para a eternidade. Podemos ter conquistas, ótimo, podemos ter dinheiro, bênção, e que você possa abençoar o reino, mas que tudo que vamos levar nessa terra é a nossa vida com Deus, e isso será para sempre. É por isso que ele falou, até que entrei na casa de Deus, no santuário, eu percebi o fim deles. Sabe o que eu vejo aqui? Viver a fé cristã não é fugir de problemas. Às vezes eu vejo pessoas falando, venha para Jesus e volte a sorrir. Tipo o sorriso Colgate. Esse sorriso amarelo. Viver a fé cristã, irmãos, não é um ópio. O cristianismo não é um anestésico. Cristianismo não é um narcótico. Cristianismo não é para nos fazer esquecer dos nossos problemas. Pelo contrário, quando nós somos de Jesus, nós vamos compreender os nossos problemas, nós vamos enfrentar os nossos problemas e nós vamos dizer, o Senhor está comigo e nada temerei. É ter certeza de que os problemas existirão e vão existir até aquele dia que estaremos indo para os céus. É você ler a palavra e ter entendimento. Às vezes eu vejo que as pessoas, principalmente a igreja pós-moderna, ela quer muito mais show, espetáculo, do que estudar a palavra, mergulhar na palavra e adorar o Deus da palavra. Quando você está na presença de Deus, você tem compreensão, você tem coragem e você é vitorioso. Porque se Deus é por nós, ninguém pode resistir à ação de Deus na nossa vida. E é incrível que as pessoas às vezes vão às igrejas porque querem fugir dos seus problemas. Eu preciso resolver os meus problemas. Você vai resolver, mas Cristo na condução da sua vida, você terá capacidade para resolver tudo isso. E Ele ainda disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai sofrer. As pessoas querem fugir dos problemas e por isso que usam álcool, começam a beber. As pessoas querem fugir dos problemas, é por isso que se drogam, para tentar sair um pouco da realidade. As pessoas estão cheias de problemas, aí afundam na imoralidade sexual para ter momentos de prazer, mas ali a pouco voltam aos problemas porque nada mudou. Alguns começam até a comer demais, outros comer de menos. Seitas estão surgindo diariamente para tentar ajudar as pessoas nessa psicologia da autoajuda, dizendo o seguinte, você tem a força dentro de você. Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus e entendemos que esses homens e mulheres que aqui viveram eram homens iguais a você e a mim, mulheres iguais a vocês, nós compreendemos perfeitamente como Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, como Tiago falou no seu livro. Nós compreendemos que Deus nunca entorpecerá a nossa mente. Deus nunca anestesiará nossos sentimentos, mas Deus abrirá nossos horizontes. Deus nos esclarecerá o que está em oculto e Deus trará luz e bálsamo naquilo que possa estar escuro, porque Deus vai nos conduzir para caminhos de vitória. Sempre quando Deus chamou o seu povo, foi para viver momentos de vitória. Lembram de que diz 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então essa palavra não era para os ímpios, essa palavra não era para os pagãos, era para o povo de... Então se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar e orar, buscar a minha face, arrepender dos seus maus, aí sim, o que Deus promete? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus vai sarar a sua vida, a sua família, a sua geração. Senhor, eu recebo. Mas antes, se o meu povo,
Por que muitas vezes a pessoa não se humilha diante do outro também e fala assim, olha, Deus abençoe sua vida? Não, a pessoa sempre é arrogante. Não, é eu que sou responsável por isso e ponto final. A pessoa nunca consegue ser humilde na vida dela. E ela acha que todo mundo tem problema, menos ela. Jesus nos ensina isso. Nós temos que ser humildes de coração, não é isso? Se o meu povo buscar a minha face, ou seja, o povo de Deus não ia sempre lá cultuar a Deus uma vez por ano em Israel, não oferecia sacrifícios, mas não estavam buscando a Deus de coração. Deus estava dizendo, se vocês não buscarem minha face, não se arrependerem dos seus maus caminhos, não vai ter cura, não vai ter restauração. Mas se vocês fizerem isso, eu ouvirei dos céus e sararei a sua casa, sararei a sua terra, sararei a sua nação. Qual foi a compreensão de Asaf? Ele entendeu que ele estava muito preocupado com a vida dos ímpios. Ele entendeu que tudo que o ímpio vivia era um verniz que estava sobre uma madeira podre. Ele entendeu que ele estava perdendo tempo, que ele deveria ser alguém diferente, de falar para aquele ímpio de um Deus de amor que mudou a sua vida e poderia mudar a vida dele para ele deixar de ser ímpio. Mas não, ele estava sendo arrogante, porque da mesma forma que o ímpio era arrogante, Asaf também estava sendo arrogante, porque ele estava achando que ele era alguma coisa. E foi aí que na casa de Deus, ele começou a entender quem ele era, quem é o ser humano, quem são os ímpios. Olha o verso 18. Certamente tu, Senhor, os põe em lugar escorregadio, tu os lanças para a ruína. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, lá no início eu disse que meus pés quase escorregaram. Agora que eu entrei na tua casa, eu estou vendo, os meus pés estão firmados na rocha. Quem vai escorregar são os ímpios. E quem vai fazer os ímpios escorregar? Eu ou você? É Deus. Meus irmãos, de Deus ninguém pode se zombar. A Bíblia nos ensina, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, Deus nem sempre vai punir o ímpio toda vez que ele errar. Mas o que Deus faz? Vai chegar uma hora que Deus vai olhar para os ímpios e vai dizer, vocês continuam zombando de mim. Vocês continuam se escarnecendo de mim. Vocês continuam oprimindo o meu povo. E agora, vocês é que vão ficar no caminho escorregadio. A ira de Deus se manifestará sobre os ímpios. E agora, Deus vai dizer para todos os ímpios, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O povo de Deus será honrado, será abençoado, como já tem sido abençoado. Agora veja o verso 20. Asaf então está dizendo nesse processo de cura, como faz um sonho que o acorda, assim, Senhor, quando acordares, desprezarás as suas fantasias. Irmãos, alguns vão dizer, pastor, Asaf estava achando que Deus estava dormindo, porque na linguagem daquela época, eles tinham essa visão de que Deus talvez pudesse estar descansando um pouco, não que ele estava desprezando Deus, ele estava dizendo exatamente o seguinte, olha, Deus na hora certa ele vai se levantar, assim como alguém está dormindo. Vocês lembram do Salmo 121? Diz que lá, eis que não tosquenejará e nem dormirá quem? O guarda de Israel. O que seria tosquenejará? Você já viu na igreja que a pessoa está ali ouvindo a palavra amém? Oh, glória. Isso é o tosquenejar, é a pessoa que está assim, né? Ele está orando, ele está pensando em alguma coisa toda hora, né? O texto fala, Deus não vai tentar dar um cochilo rápido. Deus não vai dormir, porque Ele é o guarda de Israel. Sabe o que eu vejo aqui? Tem horas que pessoas da igreja pensam que Deus está dormindo. Ou que Deus está ocupado com muitas coisas, ou que Deus não está percebendo a sua aflição, porque então que Deus não está resolvendo o meu problema. Meus irmãos, Deus sabe de tudo que eu e você temos passado, e Ele diz para mim, para você, tem de bom ânimo, espere, na hora certa eu vou agir, eu já estou trabalhando na sua vida, mas eu estou trabalhando de forma artesanal, tudo para louvor e glória minha. Deus diz assim, apenas acalme o seu coração, eu estou cuidando da sua história, e na hora certa, todos que fazem mal contra você irão prestar contas diante de mim. Deus não dorme. O guarda de Israel, o guarda da igreja, está sempre ativo. Meus irmãos, Asaf então vai dizer no verso 21, quando o meu espírito se amargurava, eu sentia picadas no meu coração. Na sua versão, você tem essa palavra picadas no coração? Ué, então tem um problema aqui para os médicos resolverem. O rim é a mesma coisa que o coração? Mas ele está falando aqui, é a palavra de Deus, né? Sentia picadas no coração. Outro traduziu picadas nos rins.
Como que resolve isso? Nessa época, o centro das emoções, naquele contexto do Oriente Médio, era o rim. Imagine você chegando para aquela pessoa que você ama dizendo: eu te amo de todo o meu rim. Em vez de fazer assim, sei lá, fazer uma bola, né, que é o formato do rim, né? Na verdade, quando ele está falando picadas aqui no coração, que foi traduzido por algumas versões, é picada nos rins, na verdade é sentido o seguinte: eu estou sentindo as minhas emoções abaladas. Enquanto eu estava amargurado, eu senti que eu estava ficando fora da minha razão. Houve outra época que o centro das emoções eram as tripas do intestino. A pessoa falava: eu estou sentindo um aperto bem nas minhas entranhas, que era o centro do corpo humano. Ou seja, ele não entendia ainda que tudo vinha da cabeça, da psique, da mente. Mas aqui ele estava dizendo: eu sinto picado, ou seja, eu estou sentindo que há alguma coisa mexendo lá dentro da minha alma. E olha o verso 22, ao reconhecimento de Asaf: eu estava embrutecido, nada sabia, era como um animal diante de ti. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo para os irmãos o quê? Asaf agora está dizendo: Deus, eu me tornei um animal naquela hora que eu estava questionando o Senhor. Eu me tornei um ser irracional. Porque, Senhor, no momento que eu entrei na autocomiseração, na autopiedade, comecei a me comparar com um ímpio, eu estava exatamente agindo como um bicho. Como um ser que não entende nada, que é o bicho, o ser animal. E foi nesse momento que ele começou a compreender: obrigado, Senhor, porque eu só comecei a entrar na razão no momento que eu entrei na tua casa. E aí ele viu, no verso 23, vamos ler: todavia, eu estou sempre contigo, ou seja, estou sempre aqui te adorando. E o Senhor faz o que comigo? Me segura na mão direita. Você pode dizer isso nessa manhã comigo? O meu Deus me segura sempre pela minha mão direita. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer fazer com você nesta manhã. Ele está dizendo exatamente isso: acalme o coração. Eu te seguro, eu te sustento, eu sou o seu Senhor. Verso 24, para encerrar, estamos caminhando para o final. Tu me guias com teu conselho e depois me receberá em glória. Ou seja, aqui ele está falando sobre a espiritualidade. Eu sei que eu estarei contigo nos céus te adorando. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje mais além de ti. Isso é fidelidade de um adorador. É dizer: Senhor, nada nesta terra para mim faz sentido se não for alguém usado para te adorar e falar do teu nome para todas as pessoas. E aí o verso 26 ele diz: a minha carne, o meu coração desfalece, ou seja, a minha saúde pode acabar, a minha mente pode ficar confusa, mas do meu coração, da minha razão, das minhas emoções, Deus é o quê? A fortaleza e o meu quinhão para sempre. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu posso estar com doença, eu posso passar pelo pior momento da minha vida física, da minha vida familiar, da minha vida emocional, mas a minha alma está segura nas mãos do Senhor para sempre. Eu não vou temer mal algum. É por isso que só os salvos é que podem verdadeiramente adorar ao Senhor. E aí, fechando este salmo, ele diz o verso 27 e 28. Vamos ler juntos? Pois os que estão longe de ti perecerão. Tu extermina todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, olha como ele fecha o salmo. A mesma coisa que ele iniciou no verso 1. Bom é aproximar-me de Deus. Eu ponho a minha confiança no Senhor para anunciar as suas obras. Que você possa dizer, neste momento de tribulação, de angústia: para mim, bom é me aproximar de Deus. Para mim, bom não é ficar na janela olhando para os ímpios e comparando a minha vida com eles. Para mim, bom me aproximar do Deus que é sempre bom, fiel, maravilhoso, um Deus que zela por aqueles que o amam. Não importa, queridos, as lutas que você e eu possamos viver, não importa as provas que estejamos enfrentando, os vales que atravessamos, não importa as aflições que nós estamos experimentando, as decepções familiares que podemos passar, uma coisa é certa: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Vamos falar juntos? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo,
Deus é bom. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu convido o coro Celebrai, que já vai estar vindo aqui à frente, junto com o coro Nebai, para a parte final. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Não saia agora. O Senhor está falando no teu coração. Deus te trouxe aqui nesta manhã. Quem sabe você não está vivendo a pior fase da sua história. Quem sabe hoje você pensou em se divorciar. Quem sabe hoje você pensou em não querer mais ter relação nenhuma com seus filhos, nem com seus pais, nem com ninguém da sua família. Quem sabe você desanimou até mesmo de estar na casa de Deus. Deus te trouxe aqui para dizer para você o seguinte: eu cuido da sua história. Eu nunca te deixarei. Pare de comparar-se com as pessoas que estão lá fora. Olhe para mim, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustentarei. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Você está enfrentando a enfermidade, perdas. Olhe para o Senhor, porque Ele é bom. O tempo todo, Deus é bom. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e quero orar por você nesse momento. Quem sabe você não se afastou da casa de Deus por alguma mágoa, por alguma incompatibilidade com algum outro irmão ou irmã. E isso fez você sair do coral, se afastar das atividades da igreja. Pare de olhar para as pessoas. Em nome de Jesus, olhe para o autor e consumador da sua fé. Você precisa gerar perdão, perdoar. Você precisa amar as pessoas, até os ímpios também. Orar por eles e falar do amor de Deus, para que esses ímpios passem a ser justos e venham estar na casa de Deus para adorar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Eu não sei como você está nesta manhã, mas o Deus que está aqui neste lugar, Ele te trouxe para que você pudesse sair daqui completamente restaurado. E se você quer fazer isso, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela minha vida. Eu quero orar pela nossa vida. Você sabe de todos os tombos que você já levou. Você sabe de todas as decepções que você já passou. Só você sabe a dor que você está sentindo passando por essa enfermidade na sua casa. E de repente você tem visto que outros que não estão nem aí para Deus estão vivendo uma vida cheia de saúde. Deus, Ele quer mudar a sua história agora e para sempre. Apenas consagre e diga: Senhor, eu quero te adorar por tudo que o Senhor é, não por aquilo que o Senhor faz. Eu quero te adorar, Senhor. E eu coloco a minha vida no teu altar agora. Venha aqui à frente, consagre a sua vida ao Senhor. Eu não quero demorar. Este é o momento seu, você não precisa ter vergonha. Nós estamos juntos na presença do Senhor. Nós somos um povo, nós somos irmãos. Quem aqui não tem problemas? Quem aqui não passa por aflições? Quem aqui não está vivendo fases difíceis na sua vida familiar? Olhe para o Senhor. Ele cuida de você. Ele cuida da sua saúde. Ele cuida da sua vida espiritual. Apenas venha aqui e fala: Senhor, eis-me aqui. Eu coloco a minha vida no teu altar. Eu quero te adorar como um adorador, uma adoradora por excelência. Se Deus fala ao teu coração, é o momento de você talvez pedir perdão ao Senhor e falar: Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor. Venha aqui à frente, em nome de Jesus. Deus está falando ao teu coração, venha. Eu quero orar por você. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o teu amor é grande e maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o teu amor, como disse o apóstolo Paulo, não tem como medir a altura, a largura ou a profundidade, porque o teu amor, ele excede a nossa razão. Obrigado, Senhor, pelas lutas desta vida. Obrigado, ó Deus, até mesmo pelas notícias ruins que nós passamos, porque sabemos que tudo isso, ó Deus, são provas que enfrentamos, e isso tem fortalecido a musculatura da nossa alma. Ajuda-nos, ó Deus, para que nesses momentos de adversidade, de intempéries na nossa vida, possamos, ó Deus, continuar olhando para Cristo de forma inabalável. Senhor, ajuda-nos a entender, ó Pai, que o Senhor nunca nos abandonará.
lugar. Ajuda-nos, ó Deus, a parar de ficar fazendo comparações com as pessoas que não querem saber do Senhor. Ó Pai, dar, ó Deus, em cada coração nesta manhã um sentimento, ó Deus, de amor para com aqueles que estão perdidos, para que eles possam entender que eles podem estar vivendo momentos bons, mas estão caminhando a passos largos para o inferno. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos ser, ó Pai, um refletidor da Tua glória na vida dessas pessoas. Pai, que toda inveja, que todo questionamento caia por terra em nome do Senhor. Meu Deus, nós estamos na Tua casa como Asaf entrou, e foi ali, Senhor, que ele foi transformado e revigorado para sempre. Pai, é aqui na Tua presença em que sentimos o bálsamo dos céus, somos renovados pelo Senhor. Obrigado, Jesus, porque chegamos neste lugar para Te adorar, para Te louvar, para prestar um culto a Ti e também, ó Deus, para sairmos daqui para mostrar a todos que o Senhor é bom o tempo todo. Eu peço a bênção do Senhor, a restauração, o bálsamo do Senhor sobre cada vida que veio aqui à frente, e oro como ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Que Deus abençoe. Mais uma vez, parabéns ao Coro Celebrai, uma salva de palmas ao Coral Celebrai. Você pode fazer parte desse coral também, em nome de Jesus. Os irmãos podem tomar os assentos. Vamos adorar ao Senhor.